O tema de hoje é abrindo espaço para o novo de Deus. Eu não sei se todo mundo aqui na adolescência já passou uma fase em que você não encontrava algumas coisas dentro da bagunça do seu quarto. Alguém já passou por isso? E aí a gente ouvia quase como uma repreensão, algo que sempre foi um conselho. Você precisa arrumar suas coisas, você precisa arrumar o seu quarto. A grande verdade é que enquanto algumas coisas estão bagunçadas, a gente acha que tem controle sobre tudo, mas Deus não vai fazer no meio da nossa bagunça. E Ele só está esperando que a gente organize algumas coisas para que o milagre aconteça. Então o que eu quero compartilhar com você, olha para mim, irmão, não se distrai, é que todos os dias são bons dias para viver milagres, mas eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Deus está sempre pronto a construir, mas Ele primeiro vai desconstruir. Deus está sempre pronto a fazer, mas primeiro algumas coisas Ele quer desfazer. Ele não constrói puxadinhos sobre a nossa história. O Evangelho não é remendo. A gente tem falado sobre isso, eu queria que você declarasse com autoridade. Diga, Evangelho não é remendo. Diga, Evangelho é renovo. Então tem coisas que a gente quer que Deus faça sobre elas. Quando Deus está falando, eu quero que você abra a mão delas, porque quando elas saírem, eu começo a fazer. Você está comigo? Amém. O tema de hoje é: eu preciso aprender a abrir espaço para o novo de Deus. Eu estava lendo algo essa semana, irmão, que eu achei interessante, sobre expedições no passado. Olha que interessante isso. Até alguns séculos atrás, se acreditava que a Terra ela era plana. E deve ter um monte de terraplanista revoltado agora no chat, falando, a Terra é plana, pastor. Ok, cada louco com sua loucura. Mas acreditava-se que a Terra era plana. Então, irmão, por séculos, algumas expedições não foram feitas, porque existia uma preocupação. Qual era o medo que as pessoas tinham? De encontrar a borda da terra e cair de lá. E por mais que hoje isso pareça ridículo, por séculos viagens não foram feitas, expedições não aconteceram, descobertas não aconteceram, porque pessoas tinham medo de cair da borda da terra. Você está comigo? Pastor, como que isso se aplica na minha segunda-feira? O que eu quero compartilhar é que tem milagres que você ainda não viveu por ter medo do desconhecido. Tem coisas que você ainda não viveu em Deus por estar se apegando ao mediano que você conhece, ao invés de se lançar no extraordinário que você ainda não viu. Eu já conheço esse lugar, eu já conheço esse modo operante, eu já conheço essa forma de fazer, eu já conheço, ok, pode até ser bom, mas o extraordinário está sempre no desconhecido, porque o extraordinário Deus só libera para aqueles que caminham por lugares onde os olhos não funcionam mais. Irmão, olha que louco isso, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé significa enxergar o que Deus fala. Pastor, acho que você confundiu um pouco aí os sentidos. Não, a fé é exatamente isso, é enxergar o que Deus está falando, é fechar os olhos e se mover pelo tom de voz de Deus. É por isso que quem não tem relacionamento, não tem intimidade, confunde quando é Deus falando e quando é qualquer outro falando. Agora, quem tem intimidade pode andar de olhos fechados, porque caminha pelo tom da voz do Pai. Você está comigo? Então para pensar, por séculos, expedições não aconteceram por medo do desconhecido. E o que eu quero trazer à tua consciência hoje é que por alguns anos, alguns milagres você pode ainda não ter vivido, porque está com medo do desconhecido. Irmão, olha para mim, não confunda prudência com zelo. Às vezes a gente acha que está sendo zeloso, a gente está sendo prudente, às vezes você só está sendo medroso. Para você estar aqui hoje, em algum momento, você precisou, aos olhos de muitos, parecer imprudente, mas depois que os frutos vêm, aos olhos de muitos, você é bem-sucedido. A diferença entre o imprudente e o bem-sucedido, irmão, é que o imprudente, ele deixou de ousar. O bem-sucedido, ele assumiu riscos. Você nunca vai viver milagres se não assumir riscos. Faz sentido para alguém? Alguém já assumiu risco em alguma área da vida e viveu milagres? Agora, alguém já assumiu risco em algum momento da vida e se frustrou? Ok. Esse é o ponto. Às vezes a gente para de assumir o próximo risco por conta da última frustração. Mas se você não corre riscos, você já está frustrado. Para pensar, eu começo um negócio e eu fracasso. Aí eu tento um segundo, eu fracasso. Aí o que eu falo? Eu não quero mais. E eu assumo a posição dos meus 2 últimos fracassos como sendo um lugar seguro. Quando na verdade, na próxima estação pode estar o meu milagre.
Você já deve ter ouvido histórias assim, e a gente não sabe se elas são verdadeiras ou não, mas poderiam ser, sobre pessoas que compraram minas, que foram exploradas por décadas, e depois de alguns meses encontraram ouro, que era tão esperado. Pessoas que compraram fontes, que eram procuradas por décadas, e depois de alguns meses viveram um milagre. Por quê? Porque alguém que estava a alguns passos do romper, abriu mão da busca. A gente, às vezes, irmão, considera um lugar conhecido como sendo um lugar seguro, mas eu quero te lembrar que não tem nada pior do que alguém que foi desenhado para viver uma vida extraordinária se tornando mediano. Não tem nada mais frustrante do que alguém que carrega a própria vida de Deus dentro de si, deixando de acreditar no impossível. Irmão, um cristão que não espera pelo impossível é antinatural. Isso não faz parte da tua genética, do teu DNA, não faz parte da tua teologia. Eu só vim aqui sacudir você para lembrar que a gente não está vivendo alguns milagres por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Deixa eu compartilhar algo com você. Você está comigo? Diga amém. A gente tem que parar de usar a soberania de Deus como desculpa para não dar os próximos passos de fé. Você sabia que às vezes a gente usa a soberania de Deus como uma desculpa para a nossa falta de posicionamento? Cara, Deus sabe de todas as coisas. Pois é, Ele sabe. E Ele quer te falar a respeito de algumas. Não, cara, Deus sabe, esse momento está ruim, mas eu entreguei nas mãos de Deus. Irmão, entregar nas mãos de Deus não significa se acomodar com o presente. Significa começar a gerar com Deus o futuro. Entregar nas mãos de Deus não é uma entrega passiva. Entregar nas mãos de Deus significa eu continuo fazendo tudo o que Deus me pediu para fazer e eu descanso na certeza de que aquilo que só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Você está comigo, irmão? Deixa eu compartilhar algumas chaves aqui. Obrigado pelos voluntários aí, vocês são incríveis. A pergunta que a gente tem que fazer é: se o novo é tão bom, por que nem todo mundo vive? Se milagres são tão extraordinários, por que nem todo mundo vive? Porque o novo assusta, irmão. Tem muita gente que não está vivendo o novo. Eu já falei sobre isso, mas olha para mim, por favor. Esse é um assunto recorrente, mas pode fazer sentido para alguém que está aqui ou para alguém que está online. Já somos mais de 7.000 famílias online. Tem muitos milagres que a gente ainda não viveu, porque a gente preserva um backup da estação passada. Então a gente já começa algo novo com um plano B se o novo der errado. O problema, irmão, é que enquanto o que eu vivia e não quero viver mais ainda for uma opção, eu tenho a consciência que eu tenho um lugar para voltar se tudo der errado. Faz sentido? O problema é que eu estou cogitando voltar para um lugar que quando eu estava, eu não desejava mais estar. Então o que a gente tem que entender é que para viver o novo eu tenho que queimar as pontes com o passado. Para pensar, pega a tua realidade hoje. Se você tem algo na tua realidade hoje que não faz sentido, que te incomoda, você não pode cogitar voltar para esse lugar como sendo uma opção se o novo der errado, porque você já estava nesse lugar e não desejava mais ficar. Então, irmão, caminhar com fé, correr riscos com Deus, é assumir essa ideia de que não tem mais para onde voltar. Jesus chega a um ponto que ele está pregando um discurso duro, e a Bíblia diz que as multidões começam a se dissipar, porque, irmão, quando tem multidão, não significa que todo mundo que está caminhando perto de Jesus quer ter uma caminhada com Jesus. Tinha muita gente que só ia para ver os milagres, era quase que entretenimento para uma parte da multidão. Então a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar aquele sermão, as multidões foram se dispersando. Então os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, o discurso está muito duro, não há quem possa suportar. Basicamente os discípulos estão falando: ô Jesus, a live está diminuindo, os números estão caindo, cara, segura um pouco aí, porque a galera está indo embora. E a resposta de Jesus para eles é: por acaso vocês querem ir também? E aí tem um princípio do evangelho estabelecido nessa fala: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Irmão, obrigado, irmão, estamos juntos. André, e se der errado em Miami? Eu vou ter que viver o próximo novo, porque eu não tenho para onde voltar. E se der errado nessa estação? Eu estou me agarrando ao que Deus vai fazer na próxima, porque eu não tenho mais para onde voltar. O problema é que às vezes a gente se agarra a lembranças do passado como se fosse um lugar disponível ainda. Irmão, aquilo que você viveu é diferente do que você vai viver se voltar para onde você estava, porque o mundo mudou, as coisas mudaram, os relacionamentos mudaram. O Brasil que você deixou para trás é diferente do Brasil que você encontraria hoje.
relacionamentos que você teve no passado, você, com a sua memória seletiva, lembra só de coisas boas, mas você esqueceu dos traumas e dos problemas que fizeram você romper lá atrás. E o problema é que a gente está sempre pensando em voltar para lugares que a gente já estava e não desejava mais estar. Então guarda isso, para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso aprender a olhar para frente. Eu preciso aprender a olhar para frente. A fé significa, irmão, projetar além do que os meus olhos conseguem enxergar. A fé significa olhar para frente, porque o passado não existe mais. Não é uma opção, não é uma estação, não é viável. O passado já foi, irmão. A esperança mora no futuro. A esperança não mora em 2020. 2020 é uma memória. A esperança não mora em 2018, 2018 é uma memória. Pastor, há 10 anos atrás eu tinha muitos funcionários. Ok, 10 anos atrás não existe mais. A pergunta é, quantos funcionários você quer ter daqui a 10 anos? Pastor, há 10 anos atrás eu vi algo do meu pai que me feriu. Ok, mas esse momento da história não existe mais. Essa janela temporal já se fechou. A pergunta é, o que os seus filhos ouvirão de você nos próximos 10 anos? É deixar de ser vítima das circunstâncias e assumir o papel de construtor da sua própria história. Irmão, nós estamos vivendo hoje o que há 10 anos era o futuro. Há 10 anos eu pensava, como eu vou estar daqui a 10 anos? O que eu vou estar fazendo? Irmão, os 10 anos passaram e isso está acontecendo hoje. Então eu preciso parar de me prender ao que passou e começar a desenhar o que vai acontecer. A gente tem que aprender a apagar o passado, se a gente quiser aprender a desenhar o futuro. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu avanço. Você está comigo? Diga amém. Amém. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não dá para ter esperança no passado, irmão, já aconteceu. Eu quero compartilhar uma chave com você. Pastor, ok, eu quero viver o novo. O que eu preciso fazer para viver o novo? Você precisa abrir espaço para o novo. 2 Reis 4:1, eu vou contar uma história que a gente já ouviu várias vezes, mas eu queria muito que você prestasse atenção em um detalhe, ok? 2 Reis 4 diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Então Eliseu perguntou: como eu posso ajudá-la? Pega essa chave, irmão. Me diga o que você tem em casa. Então ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu respondeu: então vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois então de entrar em casa com seus filhos, feche a porta e derrame daquele azeite que você tem em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Só para você entender, ela pegou a única vasilha que tinha, cheia de azeite, e ela está lá, encheu, próxima, e o filho coloca: está cheia, filho, próxima. E aí tem um momento que a Bíblia diz que ela fala para o filho: me traz mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Pega essa chave, irmão, isso aqui é muito poderoso. Traga-me mais uma. Marcinha já pegou essa chave. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: então vá, venda o azeite, pague as suas dívidas e vocês poderão viver de tudo aquilo que sobrar. A chave é o seguinte, irmão: o óleo, ele nunca acabou. Ele só parou de ser derramado. O óleo nunca acabou. Ele só parou de ser derramado. E o que fez com que o óleo fosse derramado? O espaço disponível para ele. O que fez que o óleo deixasse de ser derramado? A ausência de espaço para ele. O que Deus está ensinando para a gente de forma dinâmica é: o meu óleo nunca acaba, ele só para de escorrer. Quem é que define o quanto de óleo vai receber? O quanto de estrutura você prepara para receber? Se aquela mulher tivesse, irmão, 2 casas lotadas de azeite, até hoje a gente estaria comprando o azeite que aquela mulher vendia. Ia ter alguma indústria de azeite
com o nome daquela mulher, azeite do profeta, ou azeite que cai do céu, ou qualquer coisa do tipo. Você ia poder chegar ali no Publix e falar: vê 2 litros de azeite supernatural extra virgem, por favor. O que definiu, é isso que eu quero que a gente entenda nessa manhã, o que definiu o limite do que Deus pode fazer? O quanto de estrutura a gente preparou para receber. Poderiam ter sido toneladas de azeite, ou poderiam ter sido 3 litros de azeite. É você que define a medida daquilo que Deus vai derramar. E é isso que a gente precisa ter um entendimento. Olha para mim, irmão, porque tem pessoas vivendo uma vida extraordinária, e tem pessoas vivendo uma vida normal, e tem pessoas vivendo uma vida medíocre. E a gente tem que assumir o papel de responsabilidade naquilo que Deus está fazendo com a gente também, porque os céus são reativos. Irmão, guarda essa chave: não existem filhos prediletos de Deus, mas existem filhos que fazem de Deus o seu predileto. Então a gente olha para alguns e fala: cara, esse cara, ele nasceu para a lua. Alguns já lembraram da frase inteira. Esse cara nasceu com bumbum para a lua. Esse cara, ele é diferente, ele tem uma graça diferente. Mas eu não acredito numa predileção de Deus, mas eu acredito numa resposta de Deus ao nosso posicionamento. Então aquele que muito semeia, muito vai colher. Aquele que busca mais, ouve mais de Deus. Aquele que se arrisca mais, vive mais milagres com Deus. O problema é que tem muita gente que não quer sair do barco, mas quer andar sobre as águas. Tem muita gente que não quer enfrentar gigantes, mas quer assumir o reinado. Irmão, não há nenhuma vitória se não tiver luta. Esse WO só acontece no esporte. Alguém que já assistiu alguma competição que uma equipe não comparece e a vitória é por WO? Alguém já viu isso? Eu lembro de um campeonato que a gente estava no Rio. Por incrível que pareça, eu já fui quase um atleta num esporte, ok? Meu pai está lá: valeu, paizão. Alguns pensando: será que era pickleball? Será que era... A gente estava num campeonato, era Copa Nestlé, alguma coisa do tipo, e aí era semifinal. E a gente saía de Cabo Frio para competir no Rio. E aí, irmão, a gente perdeu a hora, parou no engarrafamento. Quando a gente chegou, tinha acabado do árbitro falar: WO, não compareceram. A gente chegou lá e o juiz falou: a única forma de vocês poderem jogar é se o técnico da outra equipe aceitar. E aí a gente falou: não, então está resolvido. O nosso técnico foi falar com o outro, e o outro falou: não, a gente ganhou por WO. E eu lembro que a gente ficava provocando o outro time, tipo: irmão, vamos jogar, pô. Porque pra gente era tipo assim: irmão, pelo amor de Deus, pegamos 2 horas de vinda, 2 horas de volta, a gente está aqui todo arrumadinho, vamos jogar. Só que para eles a vitória por WO estava ok. Eu lembro que aquilo para mim foi um marco. Eu falei: eu não quero ter vitórias por WO, porque não tem glória numa vitória sem batalha. Não tem glória numa conquista sem luta. Pastor, então você está dizendo que eu tenho que começar a lutar sozinho? Não, estou dizendo que você tem que estar lá, irmão. Você vai ver Deus lutando com você, mas você tem que estar lá. Você tem que correr riscos. Então a gente tem que ter esse entendimento que se a gente não der os primeiros passos, não tem nem como Deus fazer. Por quê? Porque é uma linguagem dos céus. Você dá um passo e os céus correspondem a isso. Você dá um passo e os céus correspondem a isso. Você está comigo? Diga amém. O óleo não acabou, irmão. Ele só parou de ser derramado. E a minha pergunta é: quais áreas da sua vida talvez esteja faltando estrutura para receber o que Deus está pronto para derramar? Eu tenho plena consciência, total consciência, que tem áreas do meu ministério que ainda não transbordaram, porque eu ainda não estou pronto para receber o que Deus quer derramar. Eu tenho plena consciência, e eu falo isso diante de Deus, irmão, com muito temor, que tem áreas na minha família, na minha vida pessoal, que eu ainda não superabundei, porque eu ainda não preparei a estrutura para aquilo que Deus quer derramar. Deus, ele não é imprudente a ponto de dar para meninos aquilo que só homens poderiam ter, irmão. Deus, ele está esperando meninos se tornarem homens. Tem uma frase do Drummond Lacerda que eu sou apaixonado. Ele diz: a plenitude de Deus está esperando você crescer. Quantos aqui querem ser plenos em Deus? Diga: eu quero. O óleo não acabou, ele só parou de ser derramado. Então eu não posso dizer que Deus não quer derramar, se na verdade eu não me preparei para receber. Eu preciso abrir espaço para o novo de Deus. Tem uma frase do Abraham Lincoln que é muito conhecida. Ele diz: me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu passaria as primeiras 4 afiando o machado.
Me dê 6 horas para derrubar uma árvore e eu vou passar as primeiras 4 afiando o machado. Como é que a gente faz quando a gente é novo? A gente pegou o machado e a gente já vai para cima da árvore. Alguém que já fez jiu-jitsu, por incrível que pareça, eu fiz artes marciais também. A gente tem aqui um campeão do UFC entre nós. Alguém já fez jiu-jitsu? Ok. Alguém já fez judô? Eu fiz 8 anos de judô, acho que uns 2 anos de jiu-jitsu. E é engraçado porque quando a gente é novo, a gente quer imprimir força para poder trazer o cara para a guarda, para finalizar. E eu lembro, na época do judô, meu sensei, na época do jiu-jitsu, meu mestre, ele sempre deixava você gastar o máximo de energia possível para depois ele te finalizar. É muito frustrante, fala a verdade. Começa, você vai. E você arrasta, e você puxa, e você está imprimindo força. E ele só está vendo a tua estamina ir embora. E você vai, você está ofegante. Aí é basicamente assim, terminou? Então tá bom, agora eu começo. A gente, quando é imaturo, imprime muita força para viver coisas que não dependem de força. O que é maturidade? Maturidade é saber quais lutas vale a pena entrar. E maturidade é saber a hora certa de fazer a coisa certa. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as estações. Olha o que Abraão Lincoln está dizendo, irmão, se eu tiver que derrubar uma árvore, eu vou passar mais tempo me preparando do que de fato tentando derrubá-la. Pastor, o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? Você precisa projetar ainda em 2021 aquilo que Deus deseja fazer. E quando você entender o que Deus quer fazer, você tem que gastar tempo preparando o ambiente para receber o que Deus quer fazer. Irmão, não é uma opção Deus fazer ou não quando você está no lugar certo. A questão não é se Ele vai fazer, a questão é quando Ele vai fazer. Pastor, quando Deus vai fazer? Quando eu estiver pronto para que Ele faça. A gente tem que aprender, irmão, a discernir para onde Deus está apontando, para viver o novo. Guarda isso. Você está comigo ainda? Amém. Eu ainda tenho 2 minutos e 50. Se vocês me derem mais alguns acréscimos, talvez eu tenha 6 ou 7 minutos para terminar essa mensagem. Alguém me dá 7 minutos para terminar essa mensagem? Vocês são incríveis. Obrigado, gente. Pastor, como é que eu faço para abrir espaço para o novo de Deus? Eu preciso entender para onde Deus está apontando. Irmão, pega essa chave. Deus não tem problema em nos dar tudo o que quisermos. Olha que louco isso. Eu sei que isso vai parecer até heresia para alguns, positivismo. Deus não tem problema em nos dar tudo o que quisermos, desde que isso aponte para tudo que Ele quer de nós. Então o segredo é aprender o que Deus quer antes de começar a fazer. Olha o que diz a palavra, João 15: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu li uma passagem em Provérbios essa semana que eu pirei. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Eu lembrei de mim em alguns momentos de oração. Às vezes a gente responde antes de ouvir o que Deus está falando. A gente já chega num tempo com Deus para respondê-lo antes de ouvir o que Ele quer falar. Então pega essa chave, irmão. Eu vi isso do JB essa semana e eu achei demais. A fé não vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. André, o que significa isso? Significa que para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso aprender a saber para onde Deus está apontando. Porque tem muita gente que ouviu algo de Deus no passado, mas não está ouvindo algo de Deus no presente. E você pode estar correndo com muita expectativa, uma corrida que Deus falou que não é mais para você correr. Você pode estar construindo com muita expectativa algo que Deus falou que não é mais a estação de construir. É como se Noé, depois do dilúvio, continuasse construindo andares acima da arca. Deus está falando aí, não é mais tempo de construir arcas, é tempo de reconstruir a história. Imagina se Noé ouvisse a primeira vez de Deus, construa uma arca, mas Noé não ouvisse a segunda vez de Deus, reconstrua a história. Imagina, irmão, se Davi ouvisse a primeira vez de Deus, vai filho, eu sou contigo, ataque esse gigante, mas não ouvisse os próximos passos, ele seria alguém que caçaria gigantes a vida inteira. É extraordinário? É, mas se não é o que Deus tem para mim, não é o que eu quero para mim. Imagina, irmão, se Abraão, olha isso, pega essa chave, se Abraão ouvisse de Deus, vai e sacrifica o teu filho, mas não ouvisse de Deus, não precisa mais, eu vou poupá-lo.
Cara, eu ouvi isso do JB e minha mente explodiu. Quantos Isaques estão sendo sacrificados porque pessoas não estão ouvindo a nova direção que Deus deu? A fé não vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. É uma dependência constante, é estar ouvindo o que Deus está falando em cada estação, porque para cada tempo Deus está fazendo coisas novas. Essa palavra tem firmado a gente em 2021. Eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Vocês não percebem? Irmão, para Deus chegar ao ponto de falar, vocês não percebem, significa, obrigado Valtinho, significa que Deus já estava se movendo numa nova estação, num novo tempo, numa nova dinâmica, talvez num novo ritmo, quem sabe para um outro lugar, e as pessoas ainda estavam tentando entender o que Deus estava fazendo, quando Ele não estava mais ali. Irmão, é a mesma coisa que fortificarmos as nossas tendas, e pararmos de olhar para a nuvem. Um belo dia, a gente acorda e percebe que a nuvem já foi faz tempo, mas a gente não sai mais do lugar. O que eu quero liberar para você é que para abrir espaço para o novo de Deus, eu preciso aprender a discernir tempos e estações. Eu preciso entender que estar conectado com Ele é um pré-requisito básico para viver o novo em todo o tempo. Irmão, existem coisas novas que Deus está fazendo em todo o tempo. Tem alguém que crê nisso? Diga, eu creio. Tem gente que ouviu e parou de ouvir. E talvez você está com a última palavra que Deus te deu, mas Deus tem palavras novas para você. Deus tem palavras novas. Irmão, não é como um copo que a gente retém aquilo que já recebeu, como se aquilo um dia fosse acabar. É como uma fonte de águas vivas que não para de liberar. Existe um fluir de Deus que está em você. Ele só precisa ser ativado. Ele só precisa ser ativado para você transbordar. Você está comigo? Diga amém. Eu quero orar com você, e eu quero liberar palavras de vida sobre você. Eu não sei se alguém aqui viveu um milagre na última semana para cá. Alguém viveu algum milagre na última semana para cá? Levanta sua mão, por favor, de verdade, levanta sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Você viveu um também que eu sei, irmão. 26 milagres só nesse ambiente. Eu não sei você, mas eu vivi milagres essa semana. Essa semana eu vivi uns 2 ou 3 milagres, liberações. Você vê que é o próprio Deus abrindo uma porta para aquilo que Ele quer fazer na próxima estação. Então entende isso, irmão. A fé, ela é prática. Como o pastor Eric pregou algum tempo atrás, faith is action. Fé é ação. Fé não é algo romantizado, irmão. Fé não é algo ideológico. Fé não é algo subjetivo. Fé é ação. Deus está fazendo coisas novas exatamente agora. E eu quero que você faça parte desse novo. Você está comigo? Fica de pé no teu lugar. Deixa eu orar com você. Fica de pé no teu lugar. A banda pode subir. Ô Jabner, vamos com tudo, meu filho. Me ajuda aí. Eu quero orar por milagres essa manhã. Milagres de cura, milagres de provisão, milagres de restauração, milagres de superabundância, milagres de renovo, milagres de recomeço. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, nós sabemos que existe algo novo preparado para esse tempo. Existem promessas que o Senhor está pronto para cumprir nesse tempo. Existem milagres que o Senhor está pronto para fazer nesse tempo. Existem portas que o Senhor está pronto para abrir nesse tempo. Existem, Pai, coisas que a gente ainda não viu, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, que não chegou ao nosso coração, e o Senhor está pronto para liberar nesse tempo. Mas talvez a gente ainda não entendeu. Quem sabe alguns de nós ainda não deram alguns passos. Pai, quando a gente começa a caminhar, a gente entende que é tão simples. Basta um passo de fé e milagres sobrenaturais acontecem. Basta um passo e assumir riscos contigo, que milagres sobrenaturais acontecem. Nós declaramos em nome de Jesus, correntes que nos prendiam, sejam correntes de medo, sejam correntes, Pai, de falta de fé, sejam correntes de traumas, de palavras contrárias que em algum momento a gente já aceitou como verdades, sejam correntes do passado, sejam correntes de pecado, nós não aceitamos mais sobre nós. Remove, Pai, toda corrente, remove toda cadeia, remove todo grilhão, toda cadeia emocional, toda crença que nos limita de avançar, todo pensamento que nos limita de crer, Pai, toda palavra que nos limita de confiar, todo medo que nos limita de mergulhar. Pai, nós queremos viver milagres todos os dias. Nós cremos que isso não é algo pontual, não é algo que o Senhor tem para alguns, não é algo que o Senhor tem para um tempo, não é algo que o Senhor tem para um ano. O Senhor é um Deus de milagres e nós somos filhos de um Deus de milagres. Nós viveremos milagres todos os dias.
Os nossos filhos terão testemunhos de milagres que nós vivemos, mas eles também terão seus próprios testemunhos de milagres. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, milagres sendo gerados enquanto nós abrimos a nossa boca, milagres sendo gerados enquanto nós damos passos de fé, milagres sendo gerados e o novo de Deus vindo sobre nós dia após dia. Nós declaramos em nome de Jesus, como a tua palavra diz, nós tememos ao Senhor e seremos felizes e prósperos em tudo aquilo que fizermos. Os nossos filhos estarão assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira. Pai, nós cremos, mesmo no tempo da seca, as nossas folhas continuarão verdes, dando fruto certo no tempo certo. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, espaços sendo abertos para o Teu novo vindo sobre nós, vasilhas vazias sendo preenchidas pelo óleo novo, uma nova porção de unção, uma nova porção de fé, uma nova porção de alegria, uma nova porção de ânimo, uma nova porção de ousadia. O Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor não nos chamou para recuar, o Senhor nos chamou para avançar. Nós cremos, Pai, agindo o Senhor em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu oro em nome de Jesus para que nessa manhã, cada família nesse auditório, cada uma das famílias, Pai, conectadas online, já somos 9.200 famílias, quem sabe 18.000 pessoas, declarando: nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus de milagres, nós cremos no Deus de cura, nós cremos no Deus que ressuscita mortos, nós cremos no Deus que abre o mar para a gente passar, nós cremos no Deus que nos convida para passear no mar com Ele. Nós cremos no Deus que derrubou os gigantes no passado e continua derrubando hoje. Nós cremos no Deus que fechou a boca dos leões no passado e continua fechando hoje. Nós cremos no Deus que levantou improváveis no passado e continua levantando hoje. Nós cremos no Deus que é Deus de milagres, Deus de promessas. Nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, no Deus de André, no Deus de Luciana, no Deus de Mariana, no Deus de Pedro, de Lucas, no Deus de Felipe. Nós cremos no Deus do sobrenatural. Nós cremos, Jesus. Feche teus olhos, irmão, quero liberar isso sobre você. Estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Pai, nós cremos. O Senhor pode nos surpreender na estação mais difícil da nossa história. O Senhor não depende de tempo, de estações, de circunstâncias. Nós queremos que o Senhor só está esperando um passo nosso para reagir. E nós declaramos nessa manhã, Pai, nós daremos passos de fé. Nós daremos passos de fé. Nós não temos mais para onde ir. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não temos mais para onde voltar. Nós queimamos a ponte com o passado. Nós nos esquecemos das coisas que para trás ficaram. Nós queremos avançar. Nós não vamos recuar. A tua palavra diz que aquele que colocou a mão no arado não olha mais para trás. Nós não somos daqueles que, colocando a mão no arado, retrocedem, mas daqueles que permanecem, são salvos. Nós cremos, Pai. Nós cremos ainda esse ano. Eu declaro em nome de Jesus, ainda esse ano, milagres que nós vamos viver superarão milagres que já vivemos até aqui. Seja por quantidade, seja por intensidade, seja por densidade. Milagres financeiros. Pai, nós cremos em milagres financeiros. Nós cremos, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Não há nada que te falte. Não há nada que te falte. Eu te peço, levanta homens e mulheres, levanta mulheres que sustentam a sua casa, levanta homens, pais de família, levanta empresários, levanta jovens, levanta, Pai, no meio do teu povo, aqueles que vão construir a história. Nós cremos em milagres de cura. Tumores se dissolvendo enquanto nós oramos, tumores se dissolvendo enquanto liberamos palavras. Nós cremos no Deus que alinha colunas, no Deus que restaura ossos quebrados. Nós cremos no Deus que cura cegos, que faz com que os surdos ouçam. Nós cremos no Deus que convida paralíticos a andarem. Levanta e anda agora, em nome de Jesus. Nós cremos, Jesus, pessoas sendo curadas agora enquanto oramos. O teu sangue nos lavando, Pai, da ponta da cabeça à planta dos pés. O Senhor nos dando novas vestes, o Senhor nos dando novos sonhos. O Senhor derramando novo de Deus sobre nós. Nós queremos andar sobre as águas. Nós queremos, Jesus, nós queremos. Nós queremos viver o que não vivemos. Nós queremos ver o que não vemos. Nós queremos ouvir o que ainda não ouvimos. Nós queremos acessar o que ainda não acessamos. Nós sabemos que existe mais. Quantos creem que existe mais em Deus?
Declare com autoridade, diga: Pai, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga: e a partir de hoje eu estou pronto para viver o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode celebrar ele no seu lugar. Se você crê nisso, irmão, você pode fazer barulho.